Deus abençoe a todo o povo cristão que crê na palavra de Deus. Eu quero convidar a você para nós meditar na palavra de Deus, olhando nas Escrituras Sagradas, no livro de Êxodo, no capítulo 20, versículo 1 até o 7. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos meditar na palavra de Deus. Bendito seja o nome de Jesus. E agradecendo a Deus por esse dia maravilhoso, esse sol que brilha, e pela sua graça divina, de poder estar diante da sua palavra. Êxodo, capítulo 20, versículo 1 até o 7. Louvado seja o nome do Senhor. Então falou Deus, louvado seja o nome do Senhor, todas essas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não farás outro Deus diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima do céu, nem embaixo da terra, e nem nas águas debaixo da terra. Louvado seja o nome do Senhor. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos até a terceira e a quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia aos milhares dos que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente os que tomaram o seu nome em vão. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero meditar com você nessa escritura. Louvado seja o nome do Senhor, porque nós hoje estamos vivendo, querido irmão e amigo, em uma era de grande confusão, bendito seja o nome do Senhor, aqui na terra, a respeito do povo que serve a Deus. Aqui nós vimos Deus dando a palavra dele ao povo de Israel, ao povo de Deus, louvado seja o nome do Senhor, que Deus tirou para viver pela sua palavra. Bendito seja o nome do Senhor. E aqui ele dando a sua palavra a respeito de imagem de escultura. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, meu querido irmão e amigo, nós vamos meditar sobre essa palavra e vamos ver, queridos irmãos, que hoje há muitas pessoas se dizendo cristã, falando em nome de Deus, falando em Jesus Cristo e servindo, queridos irmãos e amigos, e adorando imagens de escultura. Bendito seja Deus. Agora nós estamos se aproximando de um dia de blasfêmia, do chamado Papai Noel, que não existe nenhuma afirmação escriturística a respeito disso. E já estamos vendo pessoas cristãs, que se dizem cristãs, que estão nos meios sociais, colocando
a sua fotografia com imagem de Papai Noel. Louvado seja o nome do Senhor. E eu quero aqui meditar, louvado seja o nome do Senhor, com você a respeito de imagem de escultura. Meus irmãos, Deus, Ele tem um povo aqui na terra que foi mudada a origem. Louvado seja o nome do Senhor desse povo. O povo cristão, ele não pertence a essa terra. Ele vive aqui na terra, mas não pertence a essa terra. Louvado seja o nome do Senhor. Há um povo preparado por Deus, separado do mundo, louvado seja o nome do Senhor, chamado filhos de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E é com esse povo que eu quero falar nessa mensagem. Bendito seja Deus. Louvado é o nome do Senhor. A Bíblia nos diz, queridos irmãos, ali no Evangelho de João, no capítulo 1 do Evangelho de João, a Bíblia nos mostra que existe, queridos irmãos, um povo aqui na terra. Um povo que a sua origem foi mudada. Louvado seja o nome do Senhor. E esse povo, ele não pertence mais a esses rudimentos do mundo. A sua origem não é mais daqui. Ele é um cidadão do céu. Louvado seja o nome do Senhor. E esse é o povo chamado filhos de Deus. Aqui no Evangelho de João, no capítulo 1, e o versículo 12, vamos ler o versículo 10. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seus, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos receberam, deu-lhe o poder de seres feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Louvado seja o nome do Senhor. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, e nem da vontade do varão, mas de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui, meu querido irmão e amigo, eu posso ver a obra de Deus, diretamente de Deus, sem a participação de uma organização, de uma denominação, sem nenhum homem, louvado seja o nome do Senhor, intermediando, nem um papa, nem um bispo, nem um pastor. É uma obra, louvado seja o nome do Senhor, de Deus, para mudar a origem de todo aquele que aceitar esse nome e ele receber a origem de filho de Deus. Ele vive aqui no mundo, mas ele não participa do mundo. Ele tem, louvado seja o nome do Senhor, a sua mente voltada para Deus e ele passa a ser um cidadão do céu. Bendito seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Hoje nós estamos vendo um povo religioso que segue o homem e não conhece, louvado seja o nome do Senhor, o Criador. Bendito seja Deus. E isso está sendo chamado de povo cristão, de filhos de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E é necessário, meu querido irmão e amigo,
você que almeja a salvação, você meditar na palavra de Deus e ver que verdadeiramente o povo de Deus, a igreja de Deus, ela é separada do mundo. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra igreja, ela quer dizer tirado para fora. E Deus, ele veio tirar um povo, mudar a natureza de um povo, mudar a origem de um povo e se tornar filhos e filhas de Deus. E aqui, nessa palavra que nós lemos, Deus estava falando para esse povo. Louvado seja o nome do Senhor. Quando o povo de Israel, querido irmão e amigo, eles foram levados para a Babilônia em cativeiro, ali foi 3 jovens. Louvado seja o nome do Senhor. Não eram 3 religiosos. Eles tinham, louvado seja o nome do Senhor, a natureza de cristão. Eles receberam o Espírito Santo de Deus. Bendito seja Deus. E eles foram levados, juntamente com Israel, para a Babilônia em cativeiro. Louvado seja o nome do Senhor. E lá eles chegaram para baixo do jugo de um outro senhor, que era o rei Nabucodonosor. Louvado seja o nome do Senhor. Mas esses jovens, eles tinham, louvado seja o nome do Senhor, a natureza divina. E quando aquele rei decretou que todos teriam que adorar, louvado seja o nome do Senhor, uma estátua que foi feita por ele, uma imagem, louvado seja o nome do Senhor. Sadraque, Mesaque e Abednego, eles deram um testemunho, louvado seja o nome do Senhor, de filhos de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E eles disseram, o nosso Deus, louvado seja o nome do Senhor, nos livrará da tua mão. E eles não adoraram e nem se curvaram àquela estátua. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje nós estamos vendo um cristianismo feito pelo homem aqui na Terra, aonde estão acompanhando todo o mundanismo, seguindo o sistema anticristo religioso. Pessoas que estão professando ser cristã, que estão falando no nome de Jesus Cristo e acompanhando toda a blasfêmia que Satanás jogou nesse sistema anticristo. E eu quero meditar e sinto de Deus de meditar com você, para que você possa se acordar e ver que ser um cristão é morrer para o mundo, é ser separado do mundo. Bendito seja o nome do Senhor. É sair para fora. Louvado seja o nome do Senhor. Satanás, querido irmão e amigo, ele continua levantando homens que estão construindo igrejas e mais igrejas, e a prioridade, querido irmão, é o dízimo, o dinheiro. Bendito seja o nome do Senhor. E muitas pessoas, louvado seja o nome do Senhor, estão sendo atraídos por isso aí e sendo enganados
e deixando de servir o Criador para servir a criatura. Louvado seja o nome do Senhor. É preciso, meu querido irmão e amigo, que nós se volte para Deus. Nós estamos vendo, querido irmão, todos os sinais da vinda de Cristo se manifestando no mundo. Não é hora de ficar brincando com a salvação da nossa alma. É hora de nós se posicionar na palavra de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Hoje, amado irmão, a prioridade é o dízimo, o dinheiro. Quando a Bíblia nos mostra que isso foi por Cristo abolido. Isso era lá da velha lei, da velha aliança. E não era dinheiro, era mantimento. Louvado seja o nome do Senhor. Para sustento do sacerdote levita, bendito seja o nome do Senhor, e para mantimento, para suprir as necessidades, louvado seja o nome do Senhor, das viúvas, dos órfãos e de todo aquele necessitado. Louvado seja o nome do Senhor. Não era dinheiro. Hoje nós estamos vendo os falsos pastores, lobos, vestidos de cordeiro, que estão acumulando riquezas no mundo e cobrando dízimo em dinheiro, comprando fazenda, aviões de luxo, carros. Bendito seja o nome do Senhor. E tem muita pessoa que deixaram o caminho do cristão e estão seguindo nesse caminho, louvado seja o nome do Senhor, e se identificando nos meios sociais como uma pessoa cristã. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje, querido irmão e amigo, há muita riqueza acumulada nas contas bancárias dos falsos pastores, dos cães gulosos, bendito seja o nome do Senhor, aonde estão cobrando o dízimo em dinheiro, louvado seja o nome do Senhor, aonde era mantimento, bendito seja o nome do Senhor. Aqui nós vimos em 2 Crônica, no capítulo 31, louvado seja o nome do Senhor, de 2 Crônica, aqui nos diz, e o versículo 11, 31 de 2 Crônica, versículo 11. Então disse Ezequias que se preparasse câmara na casa do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E as prepararam. Ali meteram fielmente as ofertas e os dízimos e as coisas consagradas. Louvado seja o nome do Senhor. E isso estava a cargo de Conanias, o levita, o maioral, e Simei, seu irmão. Segundo Jeiel e Azarias e Naate e Azael e Jeremote e Jezabate, Elias e Isma,
Louvado seja o nome do Senhor. Ali, querido irmão, quando Deus abençoava o povo de Israel, que havia bonança, fartura, não ia para as contas bancárias dos falsos pastores, dos cão gulosos, para comprar campo, gado, aviões de luxo. Ia para a câmara fria, porque era o alimento, louvado seja o nome do Senhor, para mantimento na casa do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E hoje nós estamos vendo um povo que o mundo engoliu, estão se dizendo cristão, e estão seguindo, louvado seja o nome do Senhor, a criatura, e não o Criador. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja Deus. Não há ninguém, querido irmão, que esteja seguindo Jesus sem renunciar ao mundo. Você não pode dizer que está seguindo, louvado seja o nome do Senhor, Jesus Cristo, que você é um cristão, que é um cidadão do céu, e você está seguindo a criatura. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos chegando, meu querido irmão e amigo, no final da Igreja de Cristo aqui na Terra. Daquele povo, louvado seja o nome do Senhor, que foi tirado para fora. Aquele povo, querido irmão e amigo, que aceitou o nome de nosso Senhor Jesus Cristo e passaram a ser chamados filhos de Deus, filhas de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Não é isso que nós estamos vendo aí no mundo, se apresentando como povo de Deus, como igreja de Deus. Louvado seja o nome do Senhor, participando de toda a imundícia que Satanás jogou no mundo. Louvado seja o nome do Senhor. O povo de Deus, querido irmão, ele está fora do mundo. Ele morreu para o mundo. Ele está sepultado com Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Se você almeja um dia a sua salvação e crê no arrebatamento da igreja, você tem que se preparar. Você tem que dobrar o seu joelho e clamar a Deus por uma transformação na sua vida. Você que é um pastor, que está criando igrejas e mais igrejas, acompanhando o mundo, você medite bem na palavra de Deus, porque aqui, louvado seja o nome do Senhor, aonde nós lemos no livro de Êxodo, no capítulo 20, louvado seja o nome de Jesus. Aqui a Bíblia diz que Deus não terá por inocente, louvado seja o nome do Senhor, aquele que tomar o seu santo nome em vão. Louvado seja o nome do Senhor. Logo ali, querido irmão e amigo, nós vamos se deparar, louvado seja o nome de Jesus, com a palavra de Deus. E vamos ser julgados pela palavra que está escrita. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje nós estamos vendo até mesmo pastores propagando suas igrejas, fazendo propaganda de dízimo
de Santa Ceia, e a sua mente está voltada para o dinheiro. Louvado seja o nome do Senhor. Aonde nós podemos encontrar, querido irmão, o dízimo no Evangelho de Cristo, no Evangelho do Reino, o Evangelho da Graça. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja Deus. E ninguém vai escapar do juízo, louvado seja o nome do Senhor, de Deus. É necessário nós se voltar para a palavra de Deus, se arrepender, louvado seja o nome do Senhor, e ver que nós somos um povo, bendito seja o nome do Senhor, que recebeu o Espírito Santo do Senhor, um povo separado, bendito seja o nome do Senhor, para viver em santidade, e a nossa pátria está no céu. Louvado seja o nome do Senhor. Não é viver aqui envolvido com as coisas do mundo, como nós estamos vendo, até a política, dentro das igrejas, a prostituição, a separação, o divórcio, e as pessoas professando ser um cristão. Eu sei, querido irmão e amigo, que para muitos é um pouco forte as minhas palavras. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a palavra de Deus, louvado seja o nome de Jesus, ela veio para cortar tudo aquilo que não vem de Deus. E enquanto você não aceitar a palavra de Deus, bendito seja o nome do Senhor, você não tem um encontro com Jesus Cristo. Você só passa a ser um cristão quando você deixa de seguir a criatura e vai seguir o Criador na sua palavra. Jesus Cristo, ele disse que aquele que não renunciar ao mundo e não tomar a sua cruz e não seguir após ele, não é digno dele. Louvado seja o nome do Senhor. É necessário essa renúncia do mundo e essa separação, louvado seja o nome do Senhor. Lembrar que a sua natureza carnal, ela foi mudada por Deus quando você aceitou o nome de Jesus. Você recebeu o poder de ser chamado filho de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja Deus. Não faz mais parte do mundo. Você agora é um cidadão do céu e você tem que viver uma vida em santificação, bendito seja o nome do Senhor, separado do mundo. Louvado seja o nome de Jesus. Bendito seja Deus. Há muitos pastores, evangelistas, pregadores, que vão se surpreender naquele dia. Louvado seja o nome do Senhor. Porque não renunciaram ao mundo, não tomaram a sua cruz. E Jesus diz que aquele que não renunciar ao mundo e não tomar a sua cruz, não pode ser seu discípulo. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos aqui, irmão querido e amigo, chegando no fim
da Igreja de Deus na Terra. Louvado seja o nome do Senhor. É hora, mais do que nunca, de nós se posicionar na palavra de Deus, no lugar de filho de Deus, e ser verdadeiramente uma testemunha de um bom cristão, como foi Sadraque, Mesaque e Abednego ali na Babilônia. Eles foram, louvado seja o nome do Senhor, até a fornalha. Bendito seja Deus. Mas eles foram dizendo, nosso Deus nos livrará da tua mão, ó Rei. Hoje tem um povo se dizendo cristão e já se curvaram para os reis desse mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Muito longe do caminho de um cristão estão vivendo. Bendito seja Deus. Que Deus possa lhe dar a graça, que você possa receber, bendito seja o nome do Senhor, essas palavras que aqui nós meditemos. Louvado seja o nome do Senhor. E você fazer um exame de consciência consigo mesmo. E ver se verdadeiramente você está no lugar de filho de Deus. Ou se você continua sendo um filho do mundo. Bendito seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Que Deus abençoe, meu querido irmão, que meditou comigo nessa palavra, que nós possa consertar a nossa vida com Deus pela sua palavra, renunciando o mundo, para quando nós chegar ali, nós ser recebido por Jesus e ouvir a voz do Senhor. Vinde bendito de meu Pai. Recebei o reino que está preparado para vós desde antes da fundação do mundo. E que Deus abençoe a todos, no nome de Jesus. Amém.